Aos poucos, a nova estratégia revolucionária se infiltrava através das universidades, especialmente em instituições como a União Nacional dos Estudantes. A cultura popular se disseminava. Inspirados pelos movimentos internacionais, a rebeldia tomou conta da juventude brasileira. Nós vamos ter a disseminação de poemas, a disseminação de festivais, os festivais acontecendo de fato dentro do próprio período. Nós vamos ter a maior quantidade de filmes sendo feitos, nós vamos ter a forma como ser oposição ao período militar passará a ser cool. Então, ou seja, a pessoa ela entendia, ainda que como um jovem alienado ou um adulto alienado, que comprar aquele material fazia dela um transgressor do próprio regime. Nós vamos ter essa popularidade. Qual era o grande barato para quem fazia humanas na USP entre 71 e 74? Tomar batida escondido ali perto da Avenida Rebouças. Aí ficava todo mundo bêbado às 2 horas, 3 horas da tarde. Né? Ficava falando mal dos milicos. Um grande barato naquela época. Enquanto que, por exemplo, Chico Buarque, o próprio Gilberto Gil, o próprio Caetano Veloso, organizando festivais de alta relevância cultural, sob o ponto de vista de que alcançavam pessoas, tinham protagonismo, começaram a ditar certas regras. Então o movimento da contracultura no Brasil, ele foi muito forte. A esquerda festiva era divertida, a maconha, a praia, a farra e tudo mais, é normal. Isso muito antes existiu em Woodstock, existiu em 68. Há um movimento anti-autoritário, um movimento de contestação. Ao mesmo tempo, a produção cultural nunca foi tão ativa. Durante a década de 70, a mídia, uma vez apoiadora da intervenção militar, agora aos poucos ia sendo dominada pela esquerda através da ocupação de espaços. Na grande e na pequena eles dominaram tudo. Não havia uma publicação de direita, nada, zero. Claro que havia editoriais de direita. Por exemplo, chegar a ler o editorial do Globo, às vezes o editorial era frequentemente a favor do governo e contra a esquerda. Mas só o editorial. Então era aquele espacinho que generosamente a redação dava para o dono do jornal. Aqui você pode escrever o que você quiser. No resto mandamos nós. E se você pega nomes como, por exemplo, Narciso Calil, ou Milton Severino da Silva, que eram caras importantes na revista Realidade, depois foram para a mídia alternativa, depois voltaram. Eram os mesmos caras, porra. Eles mandavam numa coisa como mandavam na outra. Em 1974, Ernesto Geisel é eleito pelo Congresso, o que marca o fim dos governos de linha dura na presidência. Prometendo promover a reabertura após anos de repressão contra guerrilhas terroristas e o endurecimento do regime, Geisel convoca o general Golbery Couto e Silva para ser figura importante da transição. Ele será o responsável pela teoria que trouxe consequências incalculáveis para a política brasileira. Preocupados com os protestos estudantis e o descontentamento com o regime, o governo adota uma tática para lidar com as tensões cada vez mais presentes na sociedade. E a ideia do Golbery, que ficou famosa, que é da panela de pressão, né? A sociedade tem uma panela de pressão que vai estourar a qualquer momento, então precisa aliviar essa pressão. A pressão é o quê? É permitir que dentro da esquerda, né, surja uma esquerda, vamos dizer assim, moderada, que controle os seus radicais. Então, os militares derrotam a guerrilha no campo bélico da luta armada, né, no campo militar, que é óbvio que os militares realmente sabem fazer. Para que isso não aconteça de novo, eles liberam a esquerda para ela se articular, né, os movimentos, vários movimentos comunistas, se articular dentro das instituições. E o que os militares fazem, na verdade, eles entregam a universidade para a mão da esquerda. Que era justamente onde os comunistas estavam se especializando em atuar, porque eles estavam começando a ler o Antônio Gramsci. Quando o Geisel e todo aquele momento da ditadura simplesmente esquece a cultura da esquerda, ela vai simplesmente perseguir o terrorismo, ela deixou que a esquerda cultural contasse a história do terrorismo, da perseguição ao terrorismo. E nunca mais você vai ouvir uma palavra como terrorismo de esquerda no Brasil. Os professores de história, a teoria da panela de pressão do general Golbery, vai dizer exatamente isso, ou seja, lá eles precisam falar livremente. O que viraram as universidades brasileiras? Pessoas que falam, eu estudei história, sendo que elas estudam historiografia marxista para tudo. Eu sempre achei, vamos dizer, que a ênfase dos militares no combate militar era uma estupidez. Muito mais perigoso era, vamos dizer, o trabalho que eles estavam fazendo
nas universidades, no show business, na mídia, etc. Isso sim, a Revolução Cultural Gramsciana, esta era o grande perigo. O diretor da principal editora comunista no Brasil, editora Civilização Brasileira, que era o Enio Silveira, 2 semanas antes da morte dele, ele me contou que durante todo o regime militar, a editora dele sobreviveu graças à ajuda do governo militar.